Olá, meus amados e queridos alunos do IBAD, Instituto Bíblico do Amor de Deus. Que a paz, que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Ademir, diretor-presidente do Instituto Bíblico Amor de Deus, que é o curso de educação teológica para a formação integral de teólogos e pastores, com habilitação em teologia pastoral. Nós estamos aqui com a missão de trazer para vocês a aula de fundamentos teológicos. Outros cursos, teológicos vão chamar essa matéria de introdução à teologia, ou propedêutica teológica, ou teologia elementar. Nós aqui no IBAD optamos pela nomenclatura Fundamentos Teológicos, que é o primeiro contato do aluno com a teologia, com as primeiras terminologias, as primeiras definições do curso de teologia. Essa aula aqui tem muita coisa bacana para a gente poder trabalhar nela. Aqui no IBAD, nós dividimos, preferimos estudar essa matéria à parte, porque em alguns cursos teológicos, essa matéria é estudada dentro da própria teologia sistemática e acaba-se não tendo um tempo, acaba-se não dando uma atenção muito importante na realidade do lugar que essa disciplina ela merece ter dentro do curso de teologia. Portanto, aqui no IBAD, nós preferimos estudar essa matéria à parte, como nós já dissemos. O estudante de teologia, aquela pessoa que está começando a estudar teologia, tem muitas dificuldades. Ele encontra muitas dificuldades, ele encontra muitas barreiras no seu caminho, no início do seu curso. Então, aqui o nosso objetivo, nesse primeiro momento, é tentar tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns fatos muito necessários para todos os estudantes iniciantes, os calouros da teologia, os amantes, da teologia. Queridos irmãos, a priori, em primeiro momento, gostaríamos de dizer para os irmãos que todos nós somos teólogos. Todos os homens são teólogos, porque nós somos frutos das nossas crenças. Então, todos nós temos um pouco de teologia. Agora, existe aquele teólogo prático, aquele que estuda, a Bíblia não muito sistematicamente, não organizadamente, Existe o teólogo prático e existe o teólogo da academia, o teólogo que ele vai buscar uma gama de conhecimentos bem maior do que aquele teólogo que só tem a prática, Porque se nós atentarmos para o que é a palavra teologia, muitas pessoas nem entendem o que é a palavra teologia. Muitas vezes critica, as pessoas criticam a teologia, mas muitas vezes não entendem nem o que essa palavra teologia significa. Então, definindo
o termo. Teologia vem do grego, ela vem de uma palavra grega, theos e logos. Theos significa Deus, no grego, e logos significa estudo, tratado, conhecimento. Então, a palavra teologia é composta por essas duas palavras gregas, theos e logos, que logo vai significar um tratado racional, né? Um tratado racional sobre Deus. Ou seja, teologia é uma exposição da ciência de Deus e as suas relações entre Deus e o universo. A teologia vai mostrar que Deus existe, que Ele criou os céus e a terra, e o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e que o homem, esse ser criado por Deus, ele tem condições de ter um contato com Deus. Então a teologia é essa ciência que vai ter por objetivo nos fazer conhecer a pessoa de Deus. Então, essa é a definição para a teologia. Então, se a teologia é um estudo, é o estudo sistemático, é o estudo organizado, é o tratado a respeito de Deus e da sua relação com o universo, então, se teologia é o estudo de Deus, então quem estuda a Bíblia é teólogo. Quem lê a Bíblia, quem estuda, quem pega a Bíblia, que examina a Bíblia, é um teólogo. Agora, a diferença é que nem todo teólogo, nem toda pessoa, ela quer se disponibilizar a estudar a teologia do modo sistematizado como ela é aplicada na academia, nos cursos de formação teológica e pastoral. Aqui nós temos aqui o interessante, a discussão a respeito do papel da teologia. A teologia é uma ciência. E como ciência, o objetivo, o seu papel fundamental, não é criar fatos, mas descobri-los e apresentar a relação desses fatos entre si. E justamente esses fatos com que a teologia vai lidar é justamente a Bíblia. Então, eis aqui o papel da teologia. A teologia tem esse papel. Ela tem esse papel bem definido. Aqui vem a questão também da necessidade da teologia. Por que a teologia seria necessária? Ou por que ela é necessária? Vejamos bem. Quando o homem pecou, ele perdeu grandemente a sua capacidade de raciocinar. Então o homem começou, eu falo homem, é o termo genérico
para homem e mulher. E o homem, quando pecou, ele perdeu a sua capacidade de raciocinar ordenadamente e organizadamente. Então, a teologia ela vai trabalhar em cima desta necessidade do instinto organizador da mente humana. O homem, por sua vez, o pecado, né, obscureceu o seu entendimento de tal forma que, por sua vez, ele precisa do conhecimento, e esse conhecimento é o conhecimento teológico, é o conhecimento doutrinário, capaz de ser um organizador da mente humana, para que o homem possa sistematizar, fazer uma sistematização do seu entendimento, da sua mente, e que possa, através dessa sistematização, deste conhecimento sistemático que é a teologia, ele chegar, ou pelo menos se ele não chegar, ele tentar a compreensão, tentar chegar à compreensão do Deus infinito. O homem nunca chega, claro, ele nunca chega a essa compreensão do infinito, porque a teologia é essa tentativa, é a tentativa do finito, a criatura, tentando entender o Criador, o infinito, a parte infinita, mas a teologia é necessária para a mente humana, para ativar o processo organizador da mente humana. A teologia vai ser necessária também, além de trabalhar, né? De trabalhar para organizar a mente humana, apresentar os fatos de modo organizado para a mente humana. Além dessa necessidade, a teologia também vai ser necessária, vai ser importante, porque através dessa sistematização do conhecimento, ela vai favorecer para o bom desenvolvimento do caráter cristão. Ela vai favorecer justamente esse desenvolvimento do caráter cristão. A primeira civilização a se preocupar com o estudo da teologia, na realidade foram os gregos. Não obstantemente, né, apesar de os judeus sempre também se esmerarem em se aprofundar no estudo das Escrituras, na realidade eles nunca se preocuparam em registrar observações para o ensino do povo. Eles sempre preferiram passar o seu conhecimento verbalmente e para um pequeno grupo de pessoas privilegiadas. Agora, ao contrário dos gregos, os gregos registraram em papiros e até criaram uma disciplina por nome de teosofia para tentar explicar filosoficamente a existência de Deus. Então, desde a antiguidade, desde quando existe mundo, existe também a busca do homem por um conhecimento do seu Criador. E essa busca tem sido constante. Os homens por si são seres religiosos. Eles vivem buscando um objeto de adoração para prestar culto. Eles se dedicam a vida a aprender e se aprofundar em tal oceano, o oceano de conhecimento. A teologia veio ter grande importância a partir da reforma protestante promovida por Martinho Lutero e Calvino, entre outros reformadores no século XVI e XVII. Quando estes reformadores eles vieram instigar os fiéis da igreja a conhecer mais a palavra de Deus, porque até então
o conhecimento da palavra era um privilégio de muitas poucas pessoas. Mesmo dentro da igreja, as pessoas tinham um pouco privilégio de conhecer as Escrituras e a palavra de Deus assim como ela é. Para nós termos uma ideia, naquela época da Reforma Protestante, naquela mesma época, a era medieval da igreja, em que o catolicismo predominava, né? Nesse tempo mesmo, as missas, né, católicas romanas, elas eram feitas em latim, que já era na realidade uma língua morta, sob a desculpa de ser a língua sagrada, que na realidade a intenção era fazer com que os fiéis continuassem na ignorância, para que então pudessem ser manipulados pela instituição, no caso a igreja. Então a primeira providência de Martinho Lutero e dos reformadores foi traduzir a palavra de Deus para a língua alemã e subsequentemente para a língua de outros países, os quais também já haviam aderido, né, esse movimento, o movimento da reforma. Então, porque para a igreja só se interessava, na realidade, obscurecer o sentido das Escrituras. A igreja não trabalhava no sentido de satisfazer a necessidade do povo, incentivando o povo para um conhecimento teológico popular. Mas a igreja retia, manipulava esse conhecimento e retia esse conhecimento. Justamente não queria liberar esse conhecimento com medo. Com medo das pessoas, da população abrir os olhos, como foi o caso que aconteceu na reforma. E, na realidade, as pessoas deixarem de ser aprisionadas pelo conhecimento, pela falta do conhecimento. Então, essas barreiras vieram caindo aos poucos. Não obstantemente, a igreja lutou até no tribunal da Inquisição, né, para ver se derrotava aqueles que para eles eram considerados como hereges, que não aceitavam as manipulações das falsas doutrinas, das indulgências da época. E a teologia entra como essa necessidade, como eu estava falando. A necessidade de se desenvolver o caráter cristão. De nós sairmos da mecânica, daquela coisa burocratizada, artificializada, mecanizada, e passar esse conhecimento de modo sistemático para a forma prática. Para a forma prática. Então a teologia ela vai lidar com essa necessidade. Nós temos necessidade de teologia porque a teologia também, além de promover essas coisas que nós falamos, de organizar, de ordenar a mente humana, de sistematizar a mente humana para dar um bom desenvolvimento no caráter cristão, a teologia também vai possibilitar a defesa da propagação do cristianismo, que foi de fato o que aconteceu na época da Reforma Protestante em 1517. Se ali os reformadores não tivessem conhecimento teológico, eles não teriam aberto os olhos, tanto deles, como também de todo o povo da época. Vejamos bem algumas possibilidades para a existência da teologia. Além do que já falamos. A possibilidade da existência da teologia, poderíamos numerar alguns fatos. Primeiro, existe uma possibilidade da existência da teologia no fato da existência de Deus
no fato da existência de Deus e das suas relações com o mundo que ele mesmo criou. A outra possibilidade da existência da teologia é no fato da mente humana ser capaz de conhecer a Deus e compreender os seus mandamentos. A outra possibilidade da existência da teologia é por ter Deus providenciado meios pelos quais ele se torna conhecido ao nosso intelecto. O nosso conhecimento é limitado, é outra possibilidade da existência da teologia. Precisamos conhecer, a mente humana é limitada, o conhecimento humano é limitado, a nossa linguagem é limitada, então tudo isso nos possibilita, nos leva, né, a essa possibilidade de acreditarmos na existência de uma teologia. Agora, existe aqui alguns, eu já fiz a definição aqui da palavra teologia, já falei sobre os objetivos, né, da teologia, já falei daqui a respeito do papel da teologia, falamos da necessidade da teologia, falamos da possibilidade da existência da teologia, agora vamos falar dos requisitos. Para que nós sejamos teólogos, é necessário que nós procuremos ter um coração de fato regenerado, transformado por Deus. Que nós venhamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Que nós possamos procurar ter um raciocínio indutivo, uma percepção clara, imediata. Uma mente disciplinada para colecionarmos fatos, retermos esses fatos e determinar os princípios que estão ligados a esses fatos. Então, esses são os requisitos para o estudo da teologia. Vejamos bem, queridos alunos do IBAD. Existe uma questão que essa questão deve ser muito bem esclarecida. Eu estou procurando falar o mais devagar possível, né, o mais tranquilo possível, para que os nossos amados irmãos possam compreender, tá bom? O que nós estamos falando. Então vejamos bem. Falamos a respeito dos requisitos para o estudo da teologia. Falamos de um coração regenerado, de uma iluminação do Espírito, de um raciocínio indutivo e uma percepção clara e imediata, a respeito da disciplinaridade da mente, né, dessa disposição disciplinar da mente para colecionar os fatos e retê-los e determinar os princípios que os ligam, a respeito de ter também entusiasmo com os resultados que se alcança através do estudo, né, os resultados possíveis alcançados através do estudo da teologia, da nossa aplicação como teólogo. E também gostaria de falar a respeito das qualificações do teólogo evangélico. Primeiro, ter amor e temor a Deus. Segundo, vida de oração. Terceiro, aceitação da autoridade da inerrância da Bíblia. Quarto, disciplina para ler e estudar muito. Quinto, ter uma vida cristã autêntica. Sexto, ter humildade e honestidade. Sétimo, ter disposição para servir na obra de Deus. Essas são as qualificações do teólogo evangélico. Agora, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, quando eu aplico essa matéria de fundamentos teológicos, aqueles que chegam no seminário e nunca tiveram nenhum tipo de contato com a teologia, eu gosto de deixar muito bem claro para os meus alunos
que tem alguns conselhos que eu sempre gosto de dar, de repassar esses conselhos para os novos teólogos, para aqueles que estão se propondo a iniciar na teologia. O estudo da teologia deve haver muita perseverança, porque é um curso muito difícil de completarmos. Um curso de teologia ele começa com 60 alunos, e ele termina com 10, com 12. Então, a possibilidade de desistência é muito grande. É muito grande a desistência de teologia. Algumas coisas contribuem para isso. Algumas pessoas não acham a teologia muito interessante. Algumas pessoas não acham, embora que todos sejam teólogos, né? Assim, entre aspas, a maioria das pessoas são teólogos porque nós somos frutos das nossas crenças, nós somos frutos daquilo que cremos. Então nós cremos em alguma coisa. De fato. Mas algumas pessoas não se preocupam muito com o estudo, né, da teologia. Primeiro foram criados alguns mitos em relação à teologia, que daqui a pouco a gente vai falar e desmistificar esses mitos que foram criados em relação à teologia. Isso é um caso muito sério. É uma situação muito séria e complicada. A princípio, falando a respeito dos conselhos que nós estamos dando para os alunos que estão iniciando o curso de teologia, falando do que contribui para essa falta de interesse de fazer o curso de teologia, é justamente o fato da teologia não ter um mercado de trabalho. A pessoa está fazendo o curso, é diferente de um curso de direito, é diferente de um curso de medicina, de odontologia, de engenharia, que quando o aluno termina, ele sabe que tem todo um mercado de trabalho à sua volta, ali esperando. Então, com a teologia já não acontece isso. Já não existe esse mercado de trabalho tão exuberante, tão grande, esse mercado tão vantajoso, tão valoroso. Não existe esse mercado. A teologia, ela é tão importante, eu não quero nem me deter nessa questão da importância da teologia agora, porque na realidade ela não é importante só porque ela vai mexer com o nosso intelecto. Não, embora que ela seja um curso como qualquer outro, o aluno estude muito também para ser um bom teólogo, para lograr êxito nos seus estudos, no desenvolvimento da sua vida acadêmica, né, a sua vida de formação. O aluno estude tanto quanto estuda um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um jornalista, um professor de história, de biologia e etc. e tal. O estudo vai ser o mesmo, e ele vai estudar também da mesma forma, vai também estudar, por exemplo, no IBEAD nós temos uma formação de 6 anos no IBEAD para o aluno concluir o curso completo de teologia, quer dizer, não é fácil, é uma formação de 6 anos, são quase 100 disciplinas, quase 100 matérias teológicas que o aluno vai ter que trabalhar essas matérias, vai ter que estudar, vai ter que pagar essas matérias, sentar e estudar e fazer prova, trabalho e apresentar seminário e etc e tal. É muito puxado, tem que ler muito acima de tudo. Inclusive foi um dos requisitos que nós falamos aqui para o bom teólogo, né? Entre as qualificações do bom teólogo, nós falamos aqui a questão da disciplina de ler e estudar muito. Isso se quiser ser um bom teólogo, porque realmente não é fácil. Bom, então nós falamos a questão do desinteresse, né? Porque esse desinteresse é um interesse que as pessoas não entendem muito bem, ou as pessoas se interessam mais quando vai fazer um curso, que sabe que vai para um mercado de trabalho, que sabe que tem campo de trabalho esperando para aquele curso. É totalmente diferente. Totalmente diferente.
Mas no caso da teologia, alguns conselhos que eu queria dar a alguns alunos, os conselhos que eu queria dar, são vários conselhos. Mas dentre eles, dentre todos os conselhos que eu gostaria de dar aos alunos, além de procurar ser humilde, além de procurar ser humilde, ser obediente, ser uma pessoa suportador, ser uma pessoa que tenha, na realidade, que tenha uma disciplina, né, para estudar, que tenha determinação, porque não é fácil. Estudar teologia é uma luta terrivelmente contra o reino das trevas, né? É a gente lutando contra as forças da maldade, contra as forças espiritual da maldade. É uma coisa terrível. Então, na realidade, não é fácil nós estudarmos teologia. Não é fácil. Então, dentre esses conselhos que eu gostaria de dar para os alunos, eu menciono um conselho muito importante. Que o aluno, quando vem para o curso teológico, ele se desprenda, em primeiro lugar, ele analise que ele não sabe de nada. O aluno, para começar o curso teológico, ele tem que se esvaziar dele mesmo. Então, eis aí a questão da humildade. Tem que deixar de lado a vaidade humana, essa questão, esse achar que já sabe de tudo. Né? Tem alunos que vêm para o curso teológico e vêm confrontar o professor. Tá, não é obrigado também que ninguém aceite tudo que o professor diga em sala de aula. A gente aceita que o aluno chegue e diga: professor, eu não entendo dessa forma, eu penso diferente, eu tenho outra opinião, eu não concordo. Está entendendo? Claro, a gente vai aceitar que o aluno discorde, mas vejamos bem, cada um tem que se colocar na sua posição e respeitar o lugar do outro. Não é obrigado, não é ignorado, nenhum professor vai ficar inimigo do aluno se ele discordar dele por algum ponto, não é isso. Mas tem alunos que chegam no curso teológico querendo ensinar o professor, achando que já sabe. Se soubesse, não tinha se matriculado no curso para fazer um curso teológico. Não é verdade? Tem pessoas que acham que já sabem de tudo. Então, meus amados, primeira coisa, se libertar da vaidade humana, além de procurar ser humilde, determinado, obediente, esforçado, disciplinado. Além disso, procurar deixar de lado essa questão da vaidade humana, de pensar que sabe de tudo quando chega no curso teológico. Deixar de lado isso aí. É a primeira coisa que se tem que fazer quando chega no curso teológico. Ah, pastor, mas eu aprendi, professor, eu aprendi com o meu professor, eu aprendi com o meu pastor, que a minha igreja cria assim, que a minha igreja acredita assim. Então vamos deixar bem claro. No curso teológico, ninguém quer saber o que a igreja crê, o que a sua igreja, qual é o ponto de vista da sua igreja, o que é que o seu pastor pregou como sendo verdade para você. Nós não queremos saber disso. No curso teológico, a gente vai trabalhar com o que de fato a Bíblia diz. A gente vai esquecer o que a igreja fulana pensa, o que a igreja beltrana disse, o que a igreja ciclana falou. A gente vai procurar esquecer de tudo isso. E vai focar no estudo, porque senão a gente não vai aprender. Se a gente ficar focado no que a igreja disse, no que o pastor Beltrano entende como verdade, então a gente tem que se desprender disso aí. E por isso que muitos chegam no curso teológico com a sua mente já formada, né, com aqueles conceitos impregnados, enraizados na mente, e não querem se libertar desses conceitos por nada nessa vida. As teorias, né? Às vezes o cara crê numa coisa que ele nem entende, o indivíduo crê numa coisa que ele nem entende que é uma teoria. Seja ela teológica, escatológica, doutrinária, uma teoria.
Por exemplo, é perca de tempo chegar no curso de teologia querendo saber como foi que Deus fez o umbigo de Adão, querendo saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, querendo saber quem foi a mulher de Caim, o que serão os galardões que Jesus vai distribuir no final de tudo. Está entendendo? Esse tipo de coisa. O aluno chega no curso teológico querendo saber disso. Quais serão as duas testemunhas do Apocalipse. Então é inútil. É inútil a gente vir para um curso teológico com esses pensamentos. E outra coisa, curso teológico, ninguém vem para o curso teológico só para aprender teologia. A gente vem para o curso teológico ter um conhecimento, buscar uma intimidade verdadeira com Cristo. Buscar essa intimidade verdadeira. Ninguém vem encher só a cabeça de teologia, não. Embora que a gente aprenda, a gente realmente adquira muito conhecimento, o aluno vai adquirir muito conhecimento no momento em que ele começar a fazer o curso de teologia e estiver ali no curso de teologia, não é isso? Mas não é só isso. Não é só isso, tem que haver algo mais além disso. Não é somente estudar para crescer intelectualmente, não. O crescimento tem que ser um crescimento proporcional. Proporcional. Um crescimento gradual, paulatino, mas que vai crescer, vai. Na realidade, vai. Então, o nosso conselho, meu querido irmão, que está vindo para o IBAD, é com muito prazer que nós lhe recebemos no IBAD, mas lembre-se que se você já soubesse, você não estava aqui. Então, se esvazie. No momento que você faz uma matrícula num curso teológico, é porque você sabe que quer aprender algo. Que você quer aprender, que mesmo que você já saiba de alguma coisa, mas você sente a necessidade de complementar o seu estudo. Então, se desapegar dessas ideias pré-concebidas. Tem gente que, não, pau é pau porque é prego batido e ponta virada. Isso não existe, irmãos. Vai haver choque? Vai. Vai haver choque doutrinário, vai haver choque cultural, vai haver sim. Às vezes tem um professor que ele sempre dizia que o ser humano é tão acostumado com a mentira que quando ouve a verdade não quer acreditar. E é isso que muitas vezes acontece no curso teológico. O aluno ouve uma mentira, 20 anos, 30 anos ouvindo uma mentira. Aí quando chega no curso teológico, ele acostumado, né, tudo que recebia dos púlpitos das igrejas, aí achava que era de Deus, que era Deus falando, e é aquela síndrome do papagaio, né, de repetir o que ouvia. Quando chega no curso teológico, ele encontra a verdade, ele não quer aceitar a verdade. Então, esta aqui é a verdade. Então, há uma necessidade urgente de se libertar desse dogmatismo barato, desse dogmatismo horrendo, que só vem atrapalhar o crescimento do indivíduo no curso teológico. Então é necessário se esvaziar e estar disposto a ouvir a verdade, mesmo que isto venha servir como um choque, mesmo que isso entre como um balde de água fria naquilo que você acreditava e defendia como sendo verdade. Então tem que haver esse bom senso do aluno no primeiro contato com a teologia. Vamos lá. A teologia necessária, como nós já falamos, a necessidade da teologia, e nós vamos agora falar sobre a importância da teologia. Né? Na necessidade da teologia, nós falamos que ela vai servir como organizadora da mente humana, né? Para passar um conhecimento todo organizado, e esse pensamento organizado e sistematizado ele vai servir para o desenvolvimento do caráter cristão, não é isso? E ele vai
servir na relação que há entre o conhecimento correto da doutrina e o testemunho da igreja a respeito de Cristo. E também ele vai servir como uma defesa na propagação da fé. Agora, outra coisa que nós não podemos deixar de dizer é a respeito da importância da teologia. A teologia vai ser importante porque ela vai nos libertar do falso conhecimento. É triste, mas muitos pastores não permitem que os membros das suas igrejas façam um curso de teologia, se preparem numa academia, num seminário. Eles são contra, eles não querem deixar os membros fazerem. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Agora, por quê? Tem uma razão nisso aí que a gente tem que dizer. Eu não vou nem afirmar, mas vou deixar uma pergunta no ar e vocês tirem as vossas conclusões. Será que esse medo todinho de liberar o povo, de incentivar o povo a procurar conhecimento teológico, doutrinário, não seria o medo de perder a boquinha? Não seria o medo das pessoas descobrirem muitos erros e muitas coisas erradas que estão saindo dos púlpitos das igrejas? E uma vez o povo descobrindo isso, o povo deixar de ser manobrado, de servir de massa de manobra, de marionetes? Não é isso? No mínimo, uma coisa estranha, essa questão. Se existe esse medo, não é isso? Então, surge essa questão toda, uma dúvida. Por quê? Não estariam com medo de uma reação? Não iriam perder a vez, alguma coisa do tipo? Então, isso é um tanto quanto estranho. Então, a teologia é necessária porque ela vai nos libertar, porque existem muitas pessoas presas à falsa religiosidade barata, o farisaísmo barato, que hoje ainda permeia e predomina no seio de muitas igrejas, de muitas comunidades, de muitas cristandades. Essa falsa religiosidade permeia. Nós vemos aí pessoas que não têm nem conhecimento de Bíblia. Pessoas que oram, jejumam, obedecem a pastor, obedecem à igreja, vai para os cultos, mas não sabe nem o que está fazendo dentro das igrejas. Não sabe nem o que estão fazendo. Então, meus amados, não estaria na hora de mudarmos? Não estaria na hora de conhecermos as nossas raízes históricas, da onde viemos, não é isso? Preencher essa falta de Deus que existe dentro de nós, através dessa relação nossa com a teologia. Será que não está na hora? Está mais do que na hora. Outra coisa que eu queria abordar, além da importância da teologia, sem sombra de dúvida, né, porque nem tudo que vem dos púlpitos das igrejas a gente pode aceitar, e quando o aluno começa a fazer o curso de teologia, ele começa a perceber coisas que antes vinham do púlpito das igrejas e ele engolia, e ele aceitava aquilo, e ele não se preocupava de procurar saber se estava na Bíblia ou não. Agora, o aluno vai ter esse cuidado de procurar saber se está na palavra ou não. E ele vai começar a ver as coisas erradas que existem nos púlpitos das igrejas. Só que vocês vão ficar caladinhos de vocês, vão ficar tranquilos, mas vocês vão ver muitas coisas que se prega em cima de púlpito que não está na Bíblia, que não está na palavra. Mas vocês vão ficar na de vocês. Vocês vão ficar só na de vocês. Eles vão ficar se fazendo de doido e vocês vão ficar se fazendo que não estão sabendo de nada. Mas só que vocês vão saber que quando se estuda teologia, esses fatos se esclarecem. Você vai ver muita gente em cima do púlpito dizer, porque diante de Deus até a tristeza salta de prazer. Onde é que está isso na Bíblia? Você vai ver muita gente citar em cima de púlpito. Jesus disse, Jesus disse, examinais as Escrituras. Aonde foi que Jesus mandou examinar as Escrituras? Aonde é que está isso? Aonde é que está isso? Então, quando você começa a analisar essas coisas, texto fora de contexto, que quer um pretexto, né? O texto usado fora de contexto requer um pretexto para falsas doutrinas, para heresias, para falsos ensinos, né? Eu estou correndo aqui porque nós só temos aqui mais 15 minutos, é 1 hora de aula, nós só temos 15 minutos. Eu estou correndo aqui, mas a matéria é gostosa, a matéria é boa de se estudar. Essa matéria de fundamentos teológicos. Isso aqui é só uma breve introdução, né? Uma pequena introdução, para que os amados irmãos possam sentir
o que é o curso de teologia, como é o curso de teologia, tá certo? Então, falando a respeito da importância, sem dúvida alguma, a importância da teologia, ela vai entrar como uma arma contra o erro, ela vai entrar como um baluarte, como um escudo, para lutar contra o erro da hipocrisia, o erro da enganação, o erro da falsificação que existe dentro de muitas igrejas e estão em cima de muitos púlpitos, e quem não tem conhecimento vai filtrando. Então, quem não tem conhecimento vai absorvendo aquilo ali. E a teologia, ela vai entrar, a sua importância, ela vai entrar aí, ela vai agir, né, na sua importância, no fato que ela vai servir como filtro, que vai filtrar tudo que é ruim. Ou seja, a gente vai comer o peixe sem engolir a espinha, sabendo tirar a espinha. Então a gente vai fazer como Paulo, examinando tudo e retendo só aquilo que é bom para nós. Certo? Então a teologia, ela vai... Quantas pessoas não estão aprisionadas, irmãos, aí fora, dentro das igrejas, as pessoas sendo ameaçadas: olha, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, porque não sei o quê, porque você está errado, porque... As pessoas servindo a Deus com medo, irmãos. E nós não devemos servir a Deus por medo. Nós devemos servir a Deus por gratidão, por amor dele, sendo um Deus tão amoroso, tão compassivo, tão bondoso, ele ter enviado o seu único Filho para nos salvar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, o sacrifício vicário, único, substitutível, eterno, que não pode se mudar. Esse sacrifício foi eterno, foi justo, foi verdadeiro, foi fiel, e ele não pode ser mudado. Então, quantas pessoas aprisionadas dentro das igrejas, por usos e costumes, por doutrinas de homens, por enganações de homens, por erros de homens, quantas pessoas sendo levadas por vento de doutrinas, que sopra para lá, que sopra para cá, o cara fica igual uma bola, vai lá e vem cá, sendo guiado por doutrinas de homens que não têm fundamentação bíblica dentro da palavra de Deus. Então a teologia, ela vai entrar como uma arma. O crente que não tem o conhecimento da palavra, que não procura se aprofundar no conhecimento, é um analfabeto na fé, é um corcundo, né? É uma pessoa aleijada, que está dentro da igreja, mas é aleijada, ela está deformada, ela precisa adquirir depressa o conhecimento, para que ela saia desse aleijume e ela volte à realidade das coisas, e não fique sendo manipulado, enganado, sendo feito de massa de manobra por quem quer que seja. Tem que haver, meus queridos irmãos, tem que haver essa disposição para entender isso, para se chegar a entender como essas coisas acontecem. A teologia vai ter essa importância de nos livrar do erro. Ela vai nos fazer crescer. Outra coisa, criticam a teologia. Criticam. Essa história, teologia do homem. Então você não pode usar nada do homem, não. Tira o relógio, que é do homem. O relógio que você está usando é do homem, a calça foi o homem que fez, a sandália foi o homem que fez, o carro que você anda foi o homem que fez. Então deixa de usar tudo que é do homem. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. São argumentos tão imbecis, são argumentos tão infantilizados, tão levianos, tão irresponsáveis, que se usam para se reprovar, para criticar o estudo da teologia. Primeiro, eles não sabem que todo teólogo estuda correntes teológicas. No IBAD nós estudamos a ortodoxia, que é a linha mais aceitável entre os maiores teólogos. Mas existem os teólogos liberais, os neoliberais. Existe sim, existem as linhas teológicas. Só que a gente no IBAD, a gente estuda tudo. A gente estuda tudo. Tudo isso, mas só que a gente se mantém dentro da nossa ortodoxia, dentro da nossa originalidade, para que nós não venhamos perder a nossa identidade e a nossa originalidade como teólogo e como pessoa de Deus. Então é isso que as pessoas precisam aprender. Que o que as igrejas pregam são frutos de correntes teológicas, seja ela o calvinismo, o arminianismo. As igrejas pregam correntes
teológicas. Então se critica a teologia. É coisa do homem, tira a fé do crente, esfria a fé do crente. Mentira. Menos a verdade. Primeiro, me mostre dentro da palavra onde é que Deus proíbe o conhecimento. Em nenhum canto. Em nenhum lugar das escrituras da Bíblia nós vamos ver Deus proibindo o conhecimento. Pelo contrário, ele diz, através do profeta, conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Não é isso? Aí ele vai dizer na palavra dele, não se glorie o sábio, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Provérbios, né, de Salomão diz, dai sabedoria ao sábio, ciência ao sábio, instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, irmãos. Então não existe um pecado de conhecer as Escrituras. E além de mais, conhecer a Bíblia não é uma missão. Conhecer a palavra, procurar conhecer a palavra, não é uma missão de só uma pessoa. Só pastor não deve conhecer a Bíblia. Não, eu não sou pastor, eu não preciso conhecer a Bíblia. Todos nós temos a necessidade e a obrigação de conhecermos a palavra de Deus. Aí alguns chegam e dizem, não, mas Jesus não estudou. Os discípulos não estudaram. Os discípulos não fizeram curso. Isso é argumento de preguiçoso. Os discípulos fizeram curso sim. Para que curso melhor do que aqueles 3 anos que passaram com Jesus? Recebendo os seus ensinamentos, recebendo da sua palavra e das suas instruções. Diga aí, se não foi um curso, foi o quê? Se não foi uma escola, aqueles 3 anos que Jesus passou instruindo os seus discípulos, foi o quê? Me diga aí. Então isso é coisa de irresponsável. Aí o cara chega e diz, não, porque Jesus, o Espírito Santo é quem fala, porque está escrito lá que ninguém se preocupa com o que vai falar, porque ele vai colocar as palavras na boca da pessoa, sim. Muito bem, o Espírito Santo é quem coloca as palavras na boca da gente. Só que ele nos faz lembrar somente aquilo que nós já sabemos. Vá lá no texto e leia. O Espírito Santo nos faz lembrar. Este Consolador que eu vos enviarei no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Quando a Bíblia diz que naquela hora não vos preocupeis com o que é vez de falar, né? E sem tirar aqueles que vêm com a história que a letra mata, que a letra não é a teologia como eles querem, a letra, eu não vou nem dizer o que é a letra, mas eu vou convidar eles a ler o contexto de Gálatas, para eles saberem o que é a letra, que está lá bem grande lá no contexto, explicando o que é a letra. Não vou nem dizer aqui para não perder a graça, o que é a letra que eles interpretam, falsificam o texto para querer provar através de pedaços de texto o que eles querem. Então eles provam, com a Bíblia se prova o que quer, isso é uma regra da hermenêutica. Vamos ver se a Bíblia vai aceitar o que nós estamos querendo provar e argumentar sobre ela. Que história é essa? Então, aí fica, não porque a letra mata, não porque teologia tira unção. Então, sim, voltando para o texto que nós estávamos falando. Não, naquela hora não vos preocupeis com o que é vez de falar, irmãos. Aquela hora ali que Jesus está dizendo é quando a gente for levado na presença de um governador, de uma autoridade, de um juiz para ser julgado, igual como Paulo foi, como o próprio Jesus foi. Então ali o Espírito Santo falou por ele. Não cabe a nós como teólogos chegar diante da hora de uma perseguição, a gente procurar nos livros para argumentar com ninguém, para responder ninguém. Não, a gente vai ter que pedir a Deus, Senhor, me instrui, me diz o que é que eu tenho que falar nessa hora sim. Agora, para pregar, não. Para pregar é outra história. Para pregar, o cara dizer que não precisa estudar é um irresponsável. É um irresponsável. Porque ele não sabe de nada de Bíblia e fica se achando que sabe. Aí tem que seguir os conselhos de Paulo. Timóteo, procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é interpretar bem. É fazer um corte na linha reta. Manejar bem no original é fazer um corte em linha reta. O pedreiro, quando vai sentar uma parede, ele usa o prumo, usa a linha para sair bem certinho. Do mesmo jeito, a pessoa que procura pregar e interpretar a palavra de Deus. Ele não pode ser leviano e irresponsável. Ele tem que saber o que está fazendo. Então essa história que teologia tira unção, que mata o crente, isso é lorota, irmão. Isso é mentira do cão, do Satanás, do diabo que inventou essas histórias para deixar o povo burro. Justamente, e a falta do conhecimento faz a pessoa estar no erro, ser enganado.
Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Então teologia não tira a unção de crente nem mata a fé de ninguém. Se existe alguém que fez teologia e caiu da fé e deixou de servir a Deus ou mudou de lado, isso aí é um problema da pessoa, não é o conhecimento que faz isso. Conhecimento, ele não faz isso, conhecimento proporcional. Tanto você crescer em graça como conhecimento. Não é isso? A Bíblia não incentiva, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, não é o conhecimento que atrapalha ninguém, não. O problema está na pessoa, é uma questão interna de cada indivíduo. Deus não quer que a gente tenha conhecimento para querer humilhar ninguém. Não, eu tenho e você não tem. Não é isso. Não é isso. Mas na realidade, aquele que estuda, ele vai saber mais do que aquele que não estuda. Isso é efeito. É causa e efeito. Causa e efeito. Quem não estuda, não estudou a causa, não vai ter efeito. Quem estudou o efeito da causa vai ser que vai saber mais, que vai conhecer mais. Isso sem sombra de dúvida. Certo? Então vamos tirar essa ideia aí, que teologia mata a fé de crente. Isso é mentira, viu? Isso aí é lorota. Posso garantir para vocês. Eu estudo teologia há 16 anos.